Boa noite, meu nome é Gabriele, sou aluna do programa de pós-graduação em Química, orientada pelo professor Paulo e orientada pelo professor Anderson. Bem, aqui eu vou fazer a apresentação de um artigo que foi publicado pelo grupo, e ele se intitula em Seleção de variáveis em máquina de vetor de suporte usando algoritmo de busca angular e fator de inflação de variância. Bem, primeiramente, a máquina de vetor de suporte, ela foi desenvolvida por Van Pinick e colaboradores em 1995. Primeiramente, ela foi gerada para modelos de classificação e, a posteriori, ela foi tida para modelos de regressão. Bem, ela se baseia no mapeamento kernel, onde existe alta dimensionalidade dos dados, e através das amostras, tidas como vetores de suporte, que são essas duas aqui, nesse caso, houve a criação do hiperplano de separação ideal e conseguiu separar essas classes. Nesse artigo, o mapeamento utilizado foi o RBF. Só que existe duas limitações bem importantes para o SVR, que é a limitação pelo número de amostras, onde na química, a grande parte dos espectros existem bastante número de variáveis, né? Então, a modelagem pelo SVM fica prejudicada. Outra coisa também é devido ao mapeamento kernel que você tem perda da informação dada pelas variáveis mais importantes. Então, a seleção de variáveis vem sanar esses dois problemas, né? Tanto quanto a diminuição do número de variáveis, que facilita essa limitação pelo número de amostra, e também pelo mapeamento kernel, que você já vai ter as variáveis mais importantes desde a criação da seleção de variáveis. Aqui, nós estudamos a seleção de variáveis de algoritmo de busca angular com fator de inflação de variância. Primeiramente, para essa seleção de variáveis, ocorre a centralização da média da matriz X e do vetor Y, né, que a matriz X, no caso, é o espectro. Depois, calcula-se o cosseno do ângulo entre as variáveis. Aqui nós temos um exemplo de uma variável xi e outra variável xj, e tem o ângulo entre elas, e é calculado esse cosseno a partir dessa equação. Aqui nós temos a amostra 1, 2 e 3, mas podem ter infinitas amostras. Depois que é calculado este cosseno, os valores de cosseno menores, ou seja, são os ângulos mais próximos de 90, quer dizer que essas variáveis possuem menor informação correlacionadas. Então, as variáveis que menos se correlacionam são as variáveis que vão permanecer nessa seleção de variáveis. Então, aqui, por exemplo, pegando a variável 1, a correlação da 1 com 2, ela é menor do que a correlação com a 1 com 3, já que o ângulo da 1 com 2 é superior e o cosseno é menor. Então, depois que você faz o cálculo de todos esses cossenos, é colocado em ordem crescente o valor desses cossenos, ou seja, das variáveis menos correlacionadas até as variáveis mais correlacionadas, no número de variáveis desejado. Ainda assim, mesmo fazendo isso, pode ainda haver algum resíduo de multicolinearidade entre as variáveis. Então, é calculado o VIF, que é o fator de inflação de variância. O VIF pode ir de 1 até o infinito. Neste trabalho, nós colocamos o limite de VIF até 50. Então, as variáveis que permaneciam com o valor de VIF superior a 50, elas também foram retiradas do nosso modelo. Depois, foram feitos ciclos de 2 até a quantidade total de variáveis selecionadas, e os modelos SVR criados com os menores RMSEC-V foram escolhidos, e o menor valor de RMSEC-V foi escolhido para, então, a criação do modelo SVR, com as variáveis otimizadas. Todavia, para os espectros de RMN de hidrogênio, existe uma grande quantidade de variáveis, são 20.433 variáveis. Então, para calcular o cosseno
dos ângulos de todas as variáveis demoraria muito tempo. Então, nós dividimos esses espectros em áreas de acordo com Poveda, e foram um total de 7 áreas, sendo que a região de deslocamento químico de 4,5 até 6 não foi escolhida, porque essa é uma região do solvente. Depois de feito a seleção de variáveis para cada área, nós juntamos esses resultados e fizemos nosso modelo SVR. E como foi feita essa metodologia, né? Nós pegamos diferentes petróleos e foram feitas as propriedades físico-químicas de acordo com as STMs referentes a cada propriedade escolhida, que neste artigo, no caso, foi escolhido o número de acidez total, o teor de nitrogênio básico e o teor de enxofre. Essas propriedades foram o nosso vetor Y, e também nós adquirimos espectros, que foi os espectros de RMN de hidrogênio e o MIR e o NIR, que é o infravermelho na região do médio e o infravermelho na região do próximo. Os espectros foram tidos para a matriz X. Aqui é um modo de como nós fizemos a separação do X e do Y, sendo que cada linha representa cada amostra, tanto para a matriz X quanto para o vetor Y. E cada coluna representa as nossas variáveis. A metodologia foi feita da seguinte forma. Para o MIR, foi adquiridas 194 amostras para o número de acidez total, para o nitrogênio básico foi 191 e para o enxofre 193. O NIR, que é no próximo, 93 para acidez, 92 para nitrogênio e 93 para enxofre. E o RMN de hidrogênio, 145 para acidez total, 144 para nitrogênio e 143 para o enxofre. Essas amostras, elas foram divididas em 2 grupos. 70% foi para o grupo de calibração e 30% foi para o grupo de teste. Essa divisão ocorreu mediante o procedimento Kennard-Stone. Depois dessa divisão, foram feitos distintos pré-tratamentos nesses grupos, e depois fizemos a seleção de variáveis, que foi o ASAVIF, construímos os modelos, e esses modelos foram comparados através dos parâmetros de desempenho. Bem, além da seleção de variáveis, o nosso objetivo neste artigo também foi identificar outliers para os modelos SVR, que é um modelo não linear. E esse tipo de detecção não está ainda estabelecido na literatura. Então, nós desenvolvemos uma alternativa para a detecção dessas outliers, né? Primeiro, através do RMSECV, que nós pegamos as amostras que variaram mais que 10%, a essas nós tínhamos como as outliers. E essa amostra foi confirmada pelo teste de Grubbs, onde o Z crítico, representado por essa linha, e o ZI, que é o Z referente a cada amostra. Então, se o ZI fosse superior ao Z crítico, também tínhamos a identificação que essa amostra era uma outlier. Para todos os testes feitos, nós tivemos congruência entre os dois resultados. Então, as mesmas amostras tidas como a variação de 10% do RMSECV também foram tidas como outlier para o teste de Grubbs. Aqui são três distintos processamentos, né? Primeiro foi para acidez total, depois para nitrogênio e depois para enxofre, e os 3 para o RMN de hidrogênio. Todos os 3 tiveram apenas uma amostra outlier. Aqui, nós fizemos os modelos e também comparamos os resultados dos parâmetros de desempenho desses 2 modelos, antes da remoção dessa outlier e após a remoção dessa outlier. Bem, aqui, para esse primeiro modelo, que é o de nitrogênio, nós temos uma diminuição de cerca de 75% para o RMSEC
E para o número de acidez total, nós tivemos uma redução de 73%. Já para o enxofre, nós tivemos uma redução de 15%. Essa redução tão diferente do nitrogênio e do número de acidez total para o enxofre é porque antes da remoção da outlier tinha o sobreajuste, e após a remoção do outlier, esse sobreajuste não ocorria mais. Já para o enxofre, não existia outlier. Então, é uma metodologia bastante eficaz para poder conter esse sobreajuste do modelo. Além disso, essa redução drástica também está correlacionada com o sobreajuste do modelo anterior à remoção dessa outlier. Bem, aqui também nós fizemos testes para o Mi e para o Ni, com o nitrogênio e também o enxofre. Nós tivemos uma redução para o nitrogênio de 68% e para o Ni de quase 100%, né, de 99,8%. Aqui também foram bastante elevadas essas reduções, já que os dois modelos, antes da remoção do outlier, apresentavam sobreajuste. Bem, para os resultados das seleções de variáveis, nós temos que, para o número de acidez total, nós temos que, para o Ni e o Mi, a seleção de variáveis ajudou ou manteve igual os resultados, sendo que, mesmo tendo resultados superiores, ainda assim, conseguiu diminuir para 11 no Ni, de início de 3.001 reduziu para 11 e de 3.351 reduziu para 7 no Mi. Isso representa 0,37% do espectro de Ni e 0,21% do espectro de Mir. Então, essa seleção de variáveis ela tem um potencial de reduzir drasticamente essa quantidade de informação, já que para os espectros químicos, na grande maioria, a informação ela é contínua, né? Tem um perfil contínuo no espectro. Bem, nós também testamos o bias e vimos que não há erro sistemático em nenhum modelo, então ele se comporta de forma aleatória. Também fizemos o teste da elipse, né? Bem, a elipse de confiança. Aqui, nós tivemos que o ponto ideal, que é 1, 0, ele se encontra dentro das 3 elipses, tanto para o RMN, quanto para o NIR, quanto para o MIR. Isso quer dizer que também é um teste que não possui erros sistemáticos. Além disso, uma informação bem importante que esse teste nos fornece é a precisão do modelo, já que esse limite aqui da elipse de confiança, ela está correlacionada com os erros experimentais e também com o grau de confiança do seu modelo. Aqui é o nível de confiança de 95%. Ou seja, os modelos mais importantes, mais precisos, no caso é o RMN em primeiro lugar, depois o MIR em segundo, depois o NIR em terceiro. E isso também é visto pelos resultados dos erros, né? Do RMCEP e do RMSEC, que o maior, no caso, foi o RMCEP e ele continua sendo o menor, seguido pelo MI, em terceiro o NIR. Em comparação com a literatura, nós temos que a Rocha e colaboradores também modelaram o número de acidez total por PLS e por SVR, e os resultados foram inferiores aos deste trabalho. Nós também comparamos com os modelos PLS, fazendo PLS e kernel PLS, e para o MIR e o RMN de hidrogênio, a seleção de variáveis apresentou resultados inferiores e o NIR apresentou resultados superiores, sendo o PLS melhor para o NIR. Já para o nitrogênio, conteúdo de nitrogênio básico, nós temos que os melhores resultados foi para o RMN de hidrogênio e o NIR, sendo que conseguiu reduzir para 87 de 20.433 variáveis e reduziu para 28 de 3.001 variáveis. Isso representa 0,42% do espectro de RMN de hidrogênio e 0,93% do espectro de NIR.
Bem, aqui também nós fizemos o teste de Bayes e também não vimos a presença de erro sistemático, tanto por Bayes quanto pela elipse de confiança. E aqui também, o modelo mais preciso foi o RMN, seguido por NIR e terceiro o MIR. Comparando com a literatura, Vieira e colaboradores também fizeram a modelagem de nitrogênio por RMN de hidrogênio, utilizando PLS e seleção de variáveis, e os resultados foram inferiores aos relatados no nosso trabalho. Moura e colaboradores também fizeram a modelagem de nitrogênio e também outras propriedades, e aqui eles fizeram a fusão de dados, e os resultados fazendo a fusão de MIR e RMN de hidrogênio foi equivalente aos resultados deste trabalho. Assim, os nossos resultados não precisou fundir duas técnicas, né, espectroscópicas, então sendo o resultado mais parcimonioso do que o que foi relatado por Moura e colaboradores. Bem, aqui também nós fizemos a comparação de PLS e o kernel PLS com os resultados obtidos por SVR, e nós tivemos que, para o MIR e o RMN de hidrogênio, a seleção foi melhor, sendo que por NIR também não foi superior, tendo que o PLS sendo superior ao SVR. E os resultados de enxofre, o RMN de hidrogênio, o NIR, foi superior usando a seleção de variáveis do que sem seleção de variáveis. Conseguimos reduzir para 39 variáveis, correspondendo a 0,15% do nosso espectro e 0,30% do nosso espectro de NIR. Também fizemos o teste por Bayes, né, e também pela elipse de confiança. Nenhum dos dois apresentaram erro sistemático, e também os modelos precisos, em primeiro lugar, foi o RMN, seguido pelo NIR, e terceiro o MIR. Comparando com a literatura, Mazzilli e colaboradores, eles modelaram o enxofre por RMN de hidrogênio, utilizando PLS, e os resultados, infelizmente, foram superiores aos relatados neste trabalho, só que eles utilizaram apenas 28 amostras. Então, o nosso range amostral é cerca de 5 vezes maior do que o que foi relatado neste artigo. Então, a nossa amostragem é superior ao que foi relatado neste artigo, podendo ser aplicado em amostras mais distintas. Aqui também, Vieira e colaboradores também modelaram a número de enxofre e também acidez total por PLS e SVR, e os resultados foram inferiores aos relatados neste artigo. Também comparamos o kernel PLS e o PLS com os resultados do SVR, e nós tivemos que o MIR e o RMN de hidrogênio tiveram resultados superiores para as modelagens aplicando o SVR, enquanto o NIR apresentou o resultado superior aplicando o PLS. Nós também fizemos o teste para verificar a não linearidade, tanto para o DW e também pelo RANS teste. Aqui foi aplicado os resultados do PLS, já que o DW ele é aplicado para testes lineares. Então, com esses resultados, nós podemos perceber que pode indicar a não linearidade e outras correlações nos resíduos. Nós também aplicamos outro teste, que é o APARP, e nós vimos que esses marcados em vermelho, eles podem apresentar uma não linearidade, e aqui nós temos os resultados que foram superiores por SVR. Então, nós temos uma correspondência entre os resultados que podem apresentar uma não colinearidade com os resultados satisfatórios por SVR. Já a seleção de variáveis, nós tivemos essa redução drástica para todas as propriedades e todas as técnicas aplicadas, sendo que para o RMN, a região 3 e 5 foi bastante selecionada para a acidez total, a região 5 para o nitrogênio, a região 7 para o enxofre,
sendo que para todos eles, a região mais importante foi a região aromática, sendo selecionada 60% para a propriedade de acidez, 70% para a propriedade de nitrogênio e 80% para a propriedade de enxofre. Já por NI, nós tivemos duas faixas bastante selecionadas, sendo que as mais selecionadas apresentaram vibração de NH, CH, SH e ligação covalente de OH. Dessas, 82% estavam contidas na propriedade de acidez total, 54% em nitrogênio e 67% em enxofre. E, por Mi, nós tivemos 6 regiões selecionadas, sendo que para TAN, todas essas 6 foram importantes. Já para o nitrogênio, dessas 6, essas 4 foram mais importantes. E para enxofre, essa daqui foi a mais importante. Isso quer dizer que, dentro da seleção para acidez total, estavam contidos variáveis também importantes em nitrogênio e também enxofre, ou seja, o enxofre e o nitrogênio são importantes dentro da modelagem para acidez total. Dentro dessas regiões mais selecionadas para essas 3 propriedades, a região de aromático, assim como em RMN, foi a mais importante, sendo que 71% foi apresentada em acidez total, 55% foi apresentada em nitrogênio básico e também 71% em enxofre. E outra informação importante é que nenhum dos 3 modelos apresentaram seleção na região de 1.750 e 2.570 centímetros a menos 1. Isso é muito importante porque essa região pode conter interferentes de CO2 e H2O. Por conclusão, este trabalho desenvolveu uma técnica para poder identificar essas outliers para o SVR e também poder eliminar através do RMSEC, que veio por teste de Grubbs. Para a seleção de variáveis, o ASAVIF, ele ocorreu com uma drástica redução dos espectros, sendo que o Mi selecionou até 0,3% do espectro, o RMN de hidrogênio selecionou até 0,4% do espectro, e o Ni selecionou 0,9% do espectro. E os valores de RMSEP, que são para a predição, foram menores para todas as propriedades, usando a seleção de variáveis, do que utilizando somente o SVR. Já para a seleção de variáveis, nós temos forte correlação aromática, tanto para o Mi quanto para o RMN de hidrogênio, que foram os melhores modelos, sendo que para o RMN de hidrogênio, ele modelou melhor a propriedade de nitrogênio básico e enxofre, e Mi modelou melhor a propriedade de TAN. Eu quero agradecer também às empresas pela disponibilidade das amostras, pelo financiamento e também pelo espaço físico para a realização deste trabalho. Obrigada.